Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro Marcelo Pereira, dando sequência no tema Como obter matrícula imobiliária autônoma da propriedade rural mantida em condomínio. Nessa aula 4, vamos mostrar o fluxo de atividade para um projeto de regularização da propriedade rural a partir do provimento 01 de 22 de fevereiro de 2019, na visão do proprietário da propriedade rural, na visão do profissional que vai executar o projeto, na visão do tabelionato que vai lavrar a escritura pública declaratória de localização de parcela e na visão do cartório de registro de imóveis que vai registrar essa escritura pública. Dando sequência à nossa aula, vamos falar sobre a visão do proprietário. Eu quero deixar claro, pessoal, que cada proprietário tem seu processo, a sua forma de contratar, de selecionar, de acompanhar esse tipo de projetos. Aqui é apenas uma visão. A primeira coisa que o proprietário tem que ter é o interesse em querer regularizar a sua propriedade que está inserida na área de condomínio. Depois, caso ele não tenha um profissional, selecionar um profissional que queira executar o seu projeto. Depois, definir junto com o profissional o escopo. O que vai ser executado nesse projeto? Levantamento topográfico? Coletas de anuência, acompanhamento do processo junto ao tabelionato e registro de imóveis, definir o escopo, solicitar ao profissional o orçamento, avaliar e aprovar a proposta que ele recebeu do profissional. Proposta aprovada, autorizar e alinhar o início do projeto. Então ele precisa autorizar o profissional a iniciar o projeto, por meio de contrato ou uma forma mais informal, e alinhar como que vai ser o projeto, prazo, qualidade, formas de pagamento e assim por diante. Fornecer os dados e informações do proprietário e da propriedade, como dados pessoais, CPF, RG, comprovante de residência, dados do cônjuge, caso seja casado, certidão de casamento, dados da propriedade, como certidão da matrícula, CCR, ITR, CAR e outros documentos necessários. No ato do levantamento topográfico, mostrar os limites da propriedade, comunicar os proprietários confinantes para acompanhar os levantamentos topográficos, acompanhar o andamento dos trabalhos, receber, aprovar os produtos do profissional contratado, assinar os documentos, plantas, peças técnicas e demais documentos, requerimentos e apoiar a coleta de assinatura dos proprietários confrontantes e demais coletas, realizar os pagamentos acordados com o profissional, com o cartório e com o tabelionato e finalmente receber a matrícula autônoma da propriedade. Essa é a visão do proprietário num projeto de regularização da propriedade a partir do provimento 01 de 22 de fevereiro de 2019. Dando sequência à nossa aula, vamos falar agora sobre a visão do profissional. Eu quero deixar claro, pessoal, que cada profissional, cada empresa tem a sua forma de trabalhar, tem o seu processo, tem a sua estratégia. Aqui é apenas uma visão. Iniciando, ele precisa ter uma oportunidade ou encontrar uma oportunidade para executar um projeto de localização de parcela. Teve a oportunidade, foi contatado por um proprietário,
uma propriedade rural, ele precisa, o primeiro ponto é definir o escopo do projeto. Ele precisa, em conjunto com o proprietário, e dar um passo além. Ir até o tabelionato, que vai ser lavrada a escritura, e ao registro de imóveis, aonde esse imóvel está inserido, para ver qual procedimento é mais adequado para o imóvel do proprietário. Definir padrões de qualidades, prazo de entrega dos produtos e serviços, definir os riscos atrelados a esse projeto, definir quando e como serão entregues os produtos. Próximo passo: elaborar a composição de preço e entregar a proposta para o proprietário da propriedade. Após receber a aprovação da proposta e a autorização do início dos trabalhos, elaborar um plano executivo. Aqui muitos profissionais, até empresas de grande e médio porte, acabam não fazendo um plano executivo. Por isso que às vezes não tem problema nos seus projetos, porque eles não fazem plano. Eu já vi empresas de médio porte executar sem fazer nenhum tipo de planejamento. Eu fico aterrorizado, mas tudo bem, cada empresa, cada profissional tem a sua estratégia. Sequenciando: coletar, analisar a documentação da propriedade. Eu recomendo, pessoal, nunca inicie os levantamentos sem antes tu dar uma analisada na documentação existente do imóvel objeto do escopo. Realizar os levantamentos topográficos. Outra recomendação: só faça os levantamentos topográficos em companhia do proprietário ou de uma pessoa autorizada pelo proprietário que conheça as divisas, os limites, se tem marcos, se é por cerca, se é linha reta, se é rio, para evitar vários problemas e também retrabalho. E de preferência comunicar os proprietários confrontantes, para acompanhar principalmente em divisas que não são materializadas. Sequenciando: fazer a coleta dos dados cadastrais da propriedade, dos proprietários e das propriedades confrontantes. Vai precisar de muita informação: matrícula, número de matrícula, nome, cônjuge, CPF, comprovante de residência, estado civil e assim por diante. Outra questão que profissionais autônomos pecam, também empresa, eles não emitem relatório de status. Um bom profissional, ele precisa manter o proprietário ou cliente, quem contratou, informado do que está acontecendo com o seu projeto. A real, o projeto não é do profissional, o projeto é do proprietário. Ele é o dono do projeto, ele contratou para fazer o projeto. Então, o profissional, quem está executando o trabalho, precisa passar o status, se está no prazo, se está atrasado. Então, é uma questão muito importante. Sequenciando: processar os dados coletados em campos e elaborar as peças técnicas, planta, memorial e demais documentação necessária para montar esse tipo de processo. Fazer um controle de qualidade antes de entregar os produtos para o proprietário ou tabelionato, lavrar a escritura, faz um controle de qualidade e faça uma estruturação que fique de fácil entendimento para o proprietário e também para o tabelionato. Entrega dos produtos ao proprietário. Caso o proprietário queira, eu recomendo que o profissional acompanhe o proprietário junto ao tabelionato para protocolar esse projeto lá e deixar claro para o tabelionato: não, eu fiz todo o trabalho, esse processo é de localização de parcela. Eu quero fazer uma escritura pública declaratória de localização de parcela. Acompanhamento por quê? Porque o tabelionato ele vai ter dúvida e vai talvez solicitar
documentação complementar. Então não adianta, que eu já vi profissionais entregam para o proprietário o processo e depois somem. Daí o tabelionato cobra do proprietário, o proprietário não consegue mais encontrar o profissional e o processo acaba parando por falta de informação, que no meu entendimento, e muitas vezes, era escopo do profissional. Protocolo no cartório de registro de imóvel e acompanhamento do projeto. Então, muitas vezes, o proprietário vai solicitar o profissional que ele também acompanhe, pegar a escritura pública no tabelionato e levar até o cartório de registro. Em muitos casos, ele não vai solicitar, mas chegando lá no cartório, muitas vezes o cartório de registro de imóveis vai entrar em contato com o profissional para tirar dúvidas técnicas ou solicitar documentação complementar. E finalmente, após receber a escritura pública pelo proprietário, termina o projeto. Então, para o profissional, só termina o projeto não é quando ele faz a entrega dos produtos aqui. No meu entendimento, termina o projeto quando ele tem ciência que aquela escritura pública foi registrada no cartório de registro de imóveis. Agora sim, ele pode dizer que terminou o projeto. Sequenciando a nossa aula, agora vamos falar na visão do tabelionato. Também quero deixar claro que cada tabelionato tem os seus procedimentos, a sua forma e a sua estratégia e segue leis. Aqui é apenas uma visão. Primeira coisa, quando o profissional e o proprietário procuram, é definir os procedimentos para o escopo. O profissional, juntamente com o proprietário, ou o proprietário procura o tabelionato do município onde está inserido o imóvel, geralmente, para ver se a escritura pública de declaratória de localização de parcela é o procedimento mais adequado, se é uso capião, extrajudicial ou judicial. Então o cartório ele auxilia nesse procedimento e que ele sabe que futuramente aquele projeto vai ser protocolado em seu tabelionato. Eu já vi tabelionatos perder a oportunidade porque às vezes os proprietários profissionais acabam indo até o tabelionato e não são bem informados, ou o pessoal lá do tabelionato acabam não dando informações importantes. Como a escritura pública ela pode ser feita em qualquer tabelionato, quando o profissional ou o proprietário percebe que não foram bem atendidos, eles vão para outro tabelionato. E o tabelionato acaba perdendo uma oportunidade. Segundo passo, eles recebem o projeto e protocolo. Então, quando o profissional fez todos os trabalhos, atendeu, montou o processo, ele vai até um tabelionato junto com o proprietário, ou o proprietário vai sozinho e faz o protocolo. Eles analisam na sequência o projeto, analisam toda a documentação técnica, as certidões, tudo que foi apresentado pelo profissional e pelo proprietário. Vencendo essa etapa, eles fazem uma estimativa e passam para o proprietário ou profissional os custos. Tem cartório que já faz essa estimativa antes da análise, outros fazem depois. Isso é, cada cartório tem o seu procedimento. Tem vários cartórios, tabelionatos, eles comunicam o proprietário, passam os valores e eles só dão sequência na escritura depois que dão sinal verde. Porque eu já vi casos de proprietários aqui em Santa Catarina, protocolam a escritura pública e depois somem. Então o processo tudo bem, o processo vai ficar parado. Mas isso é uma coisa assim que eu discordo, né? O proprietário, acho que fez o protocolo, ele tem que dar satisfação sim para o tabelionato, se vai dar sequência, se acontecer algum problema ele vai paralisar. Então por isso que muitos tabelionatos eles comunicam o proprietário e aguardam o proprietário autorizar, dar o sinal verde, senão o tabelionato faz um monte de atividades, tem gastos, despesas e o proprietário acaba sumindo. Feito isso, eles solicitam e emitem certidões. Muitas certidões são emitidas lá no tabelionato, tipo certidão de casamento atualizada, outras certidões que o proprietário
e também o profissional não anexaram no processo, eles acabam solicitando certidão de ônus, de ações e assim por diante do imóvel, certidões das propriedades confrontantes. Então tem várias certidões, vários documentos que o tabelionato solicita ao proprietário ou emitem. Com toda essa documentação, eles iniciam a lavrar a escritura pública. Quando o tabelionato está lavrando a escritura pública, aqui vai aparecer dúvidas. Então ele se comunica com o proprietário para tirar algumas dúvidas e também se comunica com o profissional para tirar dúvidas técnicas. Cabe tanto o profissional como o proprietário estar bem alinhado com o tabelionato para que essa escritura tenha êxito. Feito a escritura, o tabelionato comunica o proprietário que os proprietários confrontantes e os proprietários da propriedade podem se deslocar até o tabelionato para assinar na escritura, porque a escritura pública precisa de assinatura de todos os confrontantes e do cônjuge, tá? E lá o tabelionato esclarece o objetivo, por que tu está assinando ali, esclarece, deixa bem claro, ninguém é forçado a assinar ou coagido para assinar. O tabelionato ele faz todos os esclarecimentos. Terminando essa etapa das escrituras, vamos para a etapa da entrega. Então o tabelionato ele termina a coleta de assinatura, monta todo o processo ali e entrega a escritura para registro. Ele pode entregar, tem casos, para o proprietário, ou para uma pessoa responsável, ou profissional, e tem casos que eu já vi que o tabelionato envia para o registro de imóveis daquela comarca com a autorização do proprietário. Atende possíveis solicitações do cartório de registro de imóveis, porque quando o cartório de registro de imóveis recebe essa escritura, o registro lá pode ter algumas dúvidas. Então o registro ele se comunica com o tabelionato para tirar possíveis dúvidas quanto à escritura ou documentação. E também para o tabelionato, esse projeto só termina quando a escritura é registrada. Porque não adianta o tabelionato achar que termina quando entregou a escritura. Não, porque no período que ela vai para registro, o cartório de registro também comunica ao tabelionato ou tira dúvidas. Então, no meu entendimento, o projeto só termina quando a escritura é registrada. Vamos para a última etapa, que é a visão do cartório de registro de imóveis. Também quero deixar claro que cada cartório de registro de imóveis tem o seu procedimento, segue normas, leis e tem seus processos internos. Aqui é apenas uma visão. Então, o primeiro ponto é definir os procedimentos para o escopo. Muitos proprietários ou profissionais consultam o cartório de registro de imóveis para, juntos com o tabelionato, alinhar qual é o melhor procedimento para regularizar o seu imóvel. Segundo passo é receber o projeto e protocolar. Então, o proprietário ou o responsável protocolo a escritura juntamente com outros documentos, a gente chama de projeto, eu entendo como projeto, é um projeto. Então, escritura e mais documentos e protocolo. Feito o protocolo, o registro de imóveis analisa todo o projeto. Depois de análise, ele estima e passa os custos. Tem cartório que já cobra um valor no início do protocolo e depois, se tiver a mais, ele devolve, se tiver a menos, ele cobra o valor complementar. Cada cartório tem o seu procedimento, segue normas e leis, então cada um tem uma forma de trabalhar. Aqui é só apenas uma visão. Após o proprietário autorizar, dá sequência, ele emite novas certidões, caso necessário, novos documentos e solicita documentos complementares. Por exemplo, pode ter chegado lá no cartório de registro de imóveis e faltou o CAR. Então ele vai atrás do proprietário ou do profissional que está faltando o CAR e ele não consegue registrar seu CAR. Então o proprietário, juntamente com o profissional ou o proprietário, tem que providenciar o CAR para sequenciar o processo. O registro de imóvel também consulta o GEL. Geralmente as propriedades
que estão sendo feita a localização de parcela, os profissionais têm o bom senso de fazer o georreferenciamento. Então o cartório ele consulta o georreferenciamento desse imóvel junto ao INCRA lá no SIGEV, verifica lá o memorial descritivo, planta, toda aquela parte técnica. Caso tenha alguma divergência no nome de confrontação ou número de matrícula, ele solicita ao profissional que seja feita as correções. Atendeu todos os requisitos técnicos e jurídicos, ele providencia o registro, ou seja, abre-se uma matrícula nova e também as averbações necessárias. Então vai ter averbações. Por exemplo, ele pode averbar uma reserva legal que já estava lá naquele condomínio, ele pode averbar o óbito do proprietário, às vezes esse proprietário pode ser um espólio, então ele tem que averbar. Então tem N averbações que ele é obrigado a fazer as averbações aqui nessa matrícula. Feito isso, ele informa o INCRA SIGEV, ou seja, ele entra lá no INCRA, faz um requerimento lá de registro daquela certificação e também uma das coisas mais interessantes que eu acho do SIGEV, ele disponibiliza a matrícula nova do registro em meio digital. Comunica ao proprietário que o registro ficou pronto e faz a entrega para o proprietário ou para o responsável da escritura e também do registro. Daí sim, finalizou para o registro de imóveis esse projeto. Vamos ficar por aqui, pessoal. Nessa aula mostramos na visão do proprietário, na visão do profissional, na visão do tabelionato e na visão do cartório de registro de imóveis, como obter matrícula imobiliária autônoma da propriedade rural mantida em condomínio a partir do provimento número 01 de 22 de fevereiro de 2019. Não se esqueçam, pessoal, de se inscrever aqui no canal, de fazer os seus comentários, se gostaram, se não gostaram desse vídeo. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.